Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Tivemos nesta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, um jogo dramático típico de Libertadores. O Botafogo numa situação não muito confortável, Botafogo, atual campeão da Libertadores, numa situação não muito confortável, no jogo do seu grupo, no grupo do seu grupo, o grupo A, Universidade do Chile, venceu o Carabobo com um placar legal, então aumentou o saldo de gols e pressionou muito mais a estrela solitária, o nosso Botafogo. E o Botafogo foi para esse jogo com a missão de vencer. Vencer, vencer e vencer. Não precisava de placar elástico, mas tinha que vencer. E parte do jogo, a vitória tranquila, satisfatória e merecida. E no final, drama. Drama, 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 drama. E o Arthur, que fez uma grande partida, mas eu continuo com a mesma opinião que eu tive. Ele é um bom jogador e ponto. Ele tem um nível 2, 3 degraus abaixo do Luiz Henrique. Salvou o Botafogo, mas fez uma grande partida o Arthur. Uma grande partida. Ele não vai ajudar o Botafogo, pelo contrário, ele vai ajudar o Botafogo sim. Mas a gente está falando de nível de 2025 para time, para o time de 2024 para o 2025. Além da minha opinião sobre a configuração do Botafogo atual, que na minha opinião foi uma maneira de tapar o buraco que o Renato Paiva encontrou. Não é uma fórmula definitiva. O Botafogo está vivendo um momento com esses jogadores que o Renato Paiva encontrou, mas não é para sempre. É uma fórmula que ele encontrou até entenderem. Você não pode querer, com todo respeito, que o Cuiabano seja um armador. Ele é um jogador pelo lado esquerdo, com muita força, um ponta. Ele sempre foi muito mais ponta, o é lateral, mas é um time que não tem armador. Então você sabe que em determinado momento isso vai ter problema. Beleza? Mas esse não é o papo e também não estou criticando, é simplesmente uma análise. Então o Botafogo jogou e venceu por 3-2, continua ainda na terceira colocação, mas só depende dele. Só depende dele. Joga na próxima partida contra a Universidade do Chile, venceu, se classificou. Dependendo do que aconteça, até empatando, mas acho que empatando quase improvável, porque o Estudiantes vai jogar contra o Carabobo. Aí dificilmente o Estudiantes vai perder para o Carabobo. Tá? Então, o Botafogo, na próxima partida contra a Universidade do Chile, não pode empatar e nem perder. Tem que ganhar. Ganhou, se classificou. Então, Botafogo 3, Estudiantes 2. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, que sofreu bastante. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com seu frango todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá tua moral pro canal e inscreva-se no canal. Vamos fazer um vídeo rapidinho aqui, porque eu tô improvisando. Tá? Então vamos lá, cara. Classificação. A Universidade do Chile é o primeiro colocado com 10, o segundo é Estudiantes com 9 e o Botafogo é o terceiro também com 9. O Carabobo já está fora. Bom, o Botafogo joga em casa contra a Universidade do Chile e o Estudiantes joga contra o Carabobo. Tá? Deixa eu só dar uma pegada aqui para ver se o jogo é mano de campo do Estudiantes ou não. Só para me dar uma olhada aqui. Mano de campo do Estudiantes. Então, irmão, vamos lá. O Estudiantes vai ganhar do Carabobo. O Estudiantes vai estar classificado. O Estudiantes vai se classificar. Tá? Dificilmente ele não vai. Em casa, contra o Carabobo, ele vai ganhar.
Na Argentina, contra o Carabobo, só dependendo dele, o Estudiantes vai ganhar o jogo. Bom, então o Estudiantes vai se classificar, ou em primeiro ou em segundo. E aí vai para o saldo de gols. O jogo do Botafogo é ou se classifica a Universidade do Chile ou se classifica o Botafogo. O Botafogo só se vencer. Só se vencer. Vencendo, se classificou. Aí vai ver o saldo de gols ali. Acho muito difícil o Botafogo ficar em primeiro. Tá? Acho muito difícil o Botafogo ficar em primeiro. Primeiro que o Estudiantes vai jogar contra o cara bobo e já tem um saldo melhor do que o do Botafogo. A tendência é que aumente o saldo. O Botafogo dificilmente vai golear a Universidade do Chile, na minha opinião. Tá? Futebol pode acontecer tudo. E a Universidade do Chile vai jogar para empatar. Isso é um perigo, tá? Para eles também. Mas Botafogo só depende dele, mas o Botafogo tem que vencer. Venceu, qualquer placar está classificado. Se empatar, vai para a Sul-Americana. Simples assim. Venceu, continua na Libertadores. Empatou, vai para os playoffs da Sul-Americana. Próxima partida, Botafogo e Carabobo. Botafogo e Universidade do Chile. Tá? Mano de campo do Botafogo também. No dia 20, deixa eu pegar aqui, dia 27 de maio. Tá? 27 de maio. Se eu não estiver enganado, acho que é o último jogo do Botafogo antes do Mundial. Se eu não estiver enganado. Vou até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. É... Não, não. O último jogo do Botafogo é dia 4 do 6. Dia 4 do 6. Então vamos lá, para o jogo. O Botafogo dominou o primeiro tempo. Muita velocidade, muita disposição, transição muito rápida, jogando pelos dois lados. O Cuiabano muito bem, o Arthur muito bem. O Marlon jogando mais solto. O Botafogo, deixa eu pegar aqui. Ele está jogando com, na verdade, fazendo ali um 4-2-4, né? Porque o Arthur é atacante, o Cuiabano está jogando de atacante, mas fechando pelo meio. Tem o Ryan e o Igor Jesus. É um 4-2-4. Só que o Arthur e o Cuiabano fecham pelo meio. É isso que eu estou falando. Não tem criador, não tem armador. O Savarino não tá. Então, esse modelo é provisório. Eu não acredito que o Renato Paiva vai usar o Savarino voltando, vai deixar o Savarino no banco. Alguém vai sair. Alguém vai sair. Tá? Então, esse modelo é provisório. E esse modelo tem uma validade. Porque time que não tem armador, a validade é mais curta. Porque fica mais fácil de você marcar ou aproveitar os espaços que vai dar. Tá? Ah, tem muita força física o Cuiabano, o Arthur, beleza. Mas sobrecarrega o sistema, porque os jogadores têm que correr muito. E isso aconteceu no segundo tempo. O Botafogo pregou. O Botafogo pregou. Mas está funcionando. E é isso que importa. Não tem o armador, Paiva, isso aí é mérito do Paiva, encontrou uma forma. Então, mérito do Paiva. Vamos lá. Botafogo muito melhor no primeiro tempo, criando, chutando, encontrando espaços, mesmo o Estudiante jogando atrás, encontrou espaços, fez o seu gol no final do primeiro tempo, aonde foi essencial para dar uma tranquilidade merecida. O Estudiante jogou para se defender e não estava conseguindo se defender bem. E o Botafogo aproveitou bem. Foi para o segundo tempo, continuou com a mesma vontade, com a mesma disposição, com a mesma velocidade. O Cuiabano muito bem, caindo pelo meio, fazendo esse armador que não é dele. A gente sabe que não é dele, mas fazendo, porque estava encontrando espaço, estava tendo espaço por causa da velocidade. A velocidade que o Botafogo imprimia estava permitindo encontrar espaço, e aí o Cuiabano estava conseguindo jogar. O Marlon e o Gregory também encontravam esses espaços para algumas bolas longas e para fazer as bolas pelas pontas, para ampliar bem o campo, e faz o segundo gol. E aí,
o Estudiantes não partiu para cima, porque o Estudiantes não queria tomar um saco. Ele não queria tomar um saco. A posição do Estudiantes na tabela estava muito boa, mesmo perdendo. Que vai jogar contra o cara bobo em casa. Então eles só não queriam perder com um saldo muito grande. E aí, o que acontece? Num lance fortuito, um pênalti. Que, sinceramente, fiquei procurando até agora como é que o juiz marcou o pênalti. Para mim não foi nada. Acho uma forçação de barra do caralho, uma das maiores cagadas que eu vi. Cagadas típicas de juízes brasileiros. A cagada que o árbitro fez foi típica de juiz brasileiro. E aí, o Estudiante faz o gol, bate muito bem, o goleiro do Botafogo quase que pega, o Botafogo sente. Nitidamente o Botafogo desespera. O Botafogo desespera. O Botafogo sente o gol do Estudiante. Desespera. Bate pino. E aí o Estudiante percebeu. Você percebe dentro do campo, no semblante dos jogadores, o jogador desestruturou. O Botafogo desestruturou por completo. O Estudiante foi para dentro. E encontrou facilidade. E empatou o jogo. E poderia ter virado. O Botafogo poderia ter tomado a virada em casa de 3-2. O Estudiante melhorou muito. Primeiro porque se empolgou, percebeu que o Botafogo sentiu, tática, técnica, fisicamente, psicologicamente, o Botafogo sentiu. Renato Paiva começou a fazer algumas mudanças, e aí a gente vai repetir de novo. O banco do Botafogo é fraco. O banco do Botafogo é pior do que o do ano passado. A torcida do Botafogo se exaltou, não, só está vendendo os reservas. Os reservas do ano passado eram melhores do que esse ano. Tá? Dava mais opções. E o Botafogo não tem. E botou o que tinha. Alguns jogadores que o Botafogo comprou pensando, até agora não renderam nada. Né? E aí, o Estudiante empata e tira o pé um pouquinho. Tenta, né? Percebe que tem chance. O treinador do Estudiantes coloca atacante, tira um zagueiro, acho que foi o erro dele. Ele tira um zagueiro e coloca atacante. Quando ele tira um zagueiro e coloca atacante, o sistema defensivo do Estudiantes, que estava com 3 zagueiros, fica com 2. O time dá uma desajustada. E aí saiu o golaço do Arthur, que ele fica mano a mano com o zagueiro, recebe a bola numa bola longa, dá um toque para o lado, passa as 500 pernas do zagueiro, ele toca e faz. Talvez se tivesse os 3 zagueiros, talvez se o treinador do Estudiantes quisesse o empate, teria conseguido. Mas como ele percebeu que dava para ganhar, ele muda o esquema, ele tira um zagueiro e bota um atacante. Foi na sequência, ele tirou o zagueiro, botou o atacante. Provavelmente o treinador do Estudiantes vai ser bombardeado. Vai ser bombardeado. Se desse certo, ele virasse o jogo, ia ser o rei. Mas como deu errado, porém, apesar da derrota, o Estudiantes ainda está bem na fita. Mas o gol, o Botafogo sai, o terceiro gol, no final do jogo, sai logo após ele tirar o zagueiro e botar um atacante. Estudiante, tira o zagueiro, bota o atacante, toma um gol. Ou seja, tudo a ver. E o Botafogo aproveitou muito bem. E o Botafogo aproveitou muito bem esse espaço, essa brecha que foi dada pelo Estudiantes. E o Botafogo faz 3-2, consegue segurar num jogo dramático, né? O Botafogo, mas cara de Libertadores, jeito de Libertadores. Merecido? Merecido. Se o Botafogo perder, seria injusto? Na minha opinião, sim. Agora, tem esses pontos. O esquema encontrado, a fórmula encontrada pelo Paiva é passageira. É para este momento. Você não pode querer disputar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, e não vai, porque tem jogadores machucados que vão voltar, num 4-2-4. Não dá. Você não pode querer que a fase do Cuiabano, de armador, de goleador, dure a vida inteira. O Cuiabano é bom jogador. Ponto. De altos e baixos. O Arthur é um bom jogador, sim, mas ele não é o Luiz Henrique. Você não pode jogar nas costas dos volantes a armação. Pega um esquema aonde congestiona no meio, igual o Estudiantes fez,
O Estudiantes melhorou no segundo tempo porque ele tinha mais jogadores no meio. Ele arregaçou o Botafogo. Botou jogadores no meio. O Estudiantes ganhou o meio de campo, acabou com o esquema do Botafogo. Então, é provisório. Então, irmão, o Botafogo ganhou, mereceu, mas sentiu o gol, faltou experiência, faltou físico, porque esse esquema, os jogadores correm muito, inclusive os dois volantes, tu acaba matando os dois volantes, mas o importante foi a vitória. E aí, tem o próximo jogo, se Deus quiser o Botafogo vai ganhar e vai passar, aí tem o Mundial e a Libertadores só volta em agosto. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!